nosso programa Luiz Lopes com o povo aqui da Rádio Progresso 101 FM, entrevista que você vai conferir posteriormente. Nós estamos ao vivo para o YouTube, mas nós teremos essa entrevista também no YouTube e no Instagram. Você vai acompanhar o resumo da entrevista com a deputada Keivia Dias. Keivia Dias é nossa conterrânea, filha do Vale do Jaguaribe, filha da nossa região, do município de Potiretama. É uma mulher que se dedica à política e à boa política, e é claro que nós do Vale do Jaguaribe, de toda a região, eu diria do Aracati Pereiro, do Quixeré Quixadá, tem que se alegrar quando surge uma pessoa nova do processo político, especialmente uma mulher. E uma mulher que vem de um município da nossa região, jaguaribana, como a Potiretama. Keivia diz que é limoeirense, é russana, é tabuleirense, é quixeréense, é jaguaruanense, porque nós somos um só povo, o Vale do Jaguaribe em especial. E eu tenho pregado, deputada Keivia diz, que a nossa região há uma necessidade do Vale Jaguaribano ter representação, e representação decente na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E eu digo isso, e eu meio que me envergonho quando eu chego hoje na Assembleia Legislativa. Eu vou ouvir a deputada, mas eu quero antes chamar o povo à reflexão, meu caro Dadá do São Raimundo. É triste. O Luiz Lopes vai na Assembleia, a Dona Maria, o Zé, o Pedro, o Raimundo, o Dadá do São Raimundo, o professor Teni vai à Assembleia Legislativa, são 46 gabinetes. E você chega lá, não tem um gabinete de um deputado que verdadeiramente vista a camisa do Vale do Jaguaribe. E eu me entristeço. Eu vou na Assembleia, é uma mistura de vergonha com tristeza. Porque você não tem um gabinete para tomar um café, tomar um chá e dizer aqui é o gabinete de uma deputada de Limoeiro, ou é o gabinete de uma deputada do Alto Santo, ou de Russas, ou da Morada Nova. Não, mas não tem. Na verdade, na prática, o povo sabe o que eu estou falando, não tem. Eu não quero dizer isso, mas preciso dizer também o que não quero dizer. Nós chegamos na Assembleia Legislativa, são 46 gabinetes, 46 deputados e deputadas, e nós não temos um gabinete de um deputado, de uma deputada, que verdadeiramente seja da nossa região. Quando eu digo ser da região, é que tenha compromisso com a região do Vale do Jaguaribe. Deputada Keivia Dias, antes de tudo, bom dia, prazer recebê-la aqui no estúdio da Rádio Progresso de Limoeiro, a Rádio Progresso de Russas, a Rádio Progresso do Vale. E me fala inicialmente da sua visita hoje à nossa Limoeiro do Norte. Dia de festa, deputada. Bom dia, Luiz, bom dia a todos que nos ouvem, bom dia nosso Vale do Jaguaribe. Dizer da minha alegria de mais uma vez voltar aqui na Princesinha do Vale, essa cidade que eu tenho um carinho enorme, e eu quero deixar aqui um abraço à nossa prefeita Dilmara e a todos que fazem a gestão da Dilmara Amaral. E é sempre um prazer quando eu sou convidada, solicitada, a visitar a nossa terra, o nosso povo. Eu estava ouvindo aí atentamente o seu desabafo, o seu entristecer, quando você disse que, de fato, nós não temos representantes legítimos da nossa região. Região essa que nós temos mais de 600 mil pessoas fortes, aguerridas, homens e mulheres trabalhadores que precisam deste amparo, mas que de fato ainda não surgiu alguém que levasse o nome do nosso Vale do Jaguaribe para a casa do povo. E eu hoje, enquanto suplente, tenho a honra de dizer, com muita humildade, que tenho feito muito mais do que determinados deputados que têm mandado para o nosso povo. Tenho escutado isso das pessoas e tenho visto isso na realidade, tenho visto isso na prática. E me revolta muito saber que hoje nós temos deputados de mandato aqui do Vale do Jaguaribe e que deixam o nosso povo solto, o nosso povo sem uma representatividade. Então, hoje eu estou aqui enquanto suplente, mas com o coração e a garra de um deputado eleito para lutar por 600 mil pessoas do Vale do Jaguaribe que hoje clamam por um representante. Deputada Keivia Dias, a senhora esteve durante um período à frente da Secretaria Nacional da Pesca e Aquicultura.
o que é essa pasta e me fale da sua presença durante um determinado período à frente desse órgão, que na verdade, Morada Nova, Limoeiro do Norte, São João do Jaguaribe, nós tivemos a boa experiência de vê-la trazendo bons frutos para os produtores em especial. Verdade, Luiz. Só fazer uma pequena correção. Eu estive à frente da Superintendência Federal de Pesca, é um órgão federal, onde nós temos uma sede no estado do Ceará e temos uma parceria muito forte com o governo do estado. Então, eu passei lá quase 2 anos e, graças a Deus, e a nossa garra e a força de vontade, nós conseguimos percorrer aí quase 70 municípios, ouvindo o pescador, ouvindo o aquicultor, pude entender qual era a dor desta classe. Eu acho que você concorda comigo que a gente não ouvia nem falar em pescador do estado do Ceará, muito menos de carcinicultor, e eu, com muito pouco, consegui levar essa classe hoje a ser reconhecida. Tenho muita satisfação de ter tido muitos parceiros, eu não fiz nada sozinha, né? Eu não tive vergonha de botar um pires na mão e sair pedindo nos gabinetes dos deputados federais, também dos secretários de Estado. Hoje nós somos a única superintendência no Brasil que tem um termo de cooperação técnica com o governo do Estado, onde nós temos essa parceria de ceder mão de obra, de fazer ações em conjunto. Então, isso para nós é uma vitória. Poucas pessoas sabem a importância desse ACT, mas eu gosto sempre de frisar, porque eu tenho visto, né, vi muito enquanto estive em Brasília, a dificuldade que os meus colegas superintendentes na época tinham. E hoje eu sempre dei um passo à frente porque eu parti e consegui esse ACT com o governo do Estado. Então, eu quero agradecer imensamente a parceria do governo do Estado, todos os parceiros, todos os secretários, todas as entidades privadas que também conseguiram me ajudar a fazer uma grande gestão. E hoje é dito não por mim, e sim pelo nosso ministro, está lá registrado na nossa página. A Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará é a melhor do Brasil. Então, eu saio da superintendência com um dever e a sensação de dever cumprido, né? Então, assim, para nós é muito importante isso, porque todos sabem que Keiva Dias não teve um padrinho, não teve quem indica e chegou furando a bolha com muita luta e conquistamos o nosso espaço, graças a Deus e ao povo do estado do Ceará. Deputada Keiva Dias, me fala do potencial que tem a nossa região na piscicultura, na cassinocultura e na agricultura. O Vale do Jaguaribe é a região mais rica do estado do Ceará. Se nós compararmos o potencial que temos com o Cariri, com o Sertão Central, com o Centro-Sul, Sertões e Crateús, com a Zona Norte, o Vale do Jaguaribe é onde está a maior riqueza do estado, com um grande volume hídrico, com projetos irrigados como Morada Nova, Limoeiro, esse está agonizando, mas a cassinocultura deu uma oxigenada nesse setor. Eu ando na Chapada do Apodi, onde tem lá, nós temos aqui um Cabeça Preta, Santa Maria, nós temos um Tomé, nós temos uma Carbomil, uma região tão rica como a Lagoinha do Quixeré, que produz tanto para o Brasil e para fora do Brasil, um projeto Tabuleiro de Russas, ou seja, nós estamos na região mais rica do estado do Ceará. O nosso potencial é grande. Estou certo, deputada? Com certeza, Luiz. E eu fiquei muito feliz que, ao receber a missão de assumir a superintendência, eu fui convidada a estar em uma associação em Morada Nova, e daí, então, eu dei o pontapé inicial para entender a riqueza que nós tínhamos aqui no Vale do Jaguaribe. E, de fato, eu não conhecia. Como todos sabem, eu sou cirurgiã dentista, e eu não sabia a riqueza que é a atividade carcinicultura. Hoje nós temos praticamente 3.000 famílias aqui no Vale do Jaguaribe, vivendo, sobrevivendo e emancipando pessoas pela carcinicultura. Carcinicultura que muitos desses carcinicultores, eles eram plantadores de arroz e devido à falta de água, às estiagens, eles se reinventaram. Então isso mostra a garra do nosso povo, a garra do povo do Vale do Jaguaribe, que não tem medo, que não baixa a cabeça, que não aceita as dificuldades, vão sempre se reinventar e procurar aí passos novos, né? Então assim, eu fiquei muito feliz quando eu fui àquela reunião e pude ver a garra de cada um produtor. E daí, então, a gente ouviu tecnicamente, a gente trouxe os técnicos da superintendência, também na época do SEBRAE, trouxemos a PCC, várias entidades, a Codevasf, na época, a FEComércio, várias entidades, o IFCE, e aí junto a gente conseguiu desenvolver um projeto, né?
um projeto que a gente entendia naquele momento que era a maior dor do produtor. Eles tinham produção, mas eles não tinham a legalidade e eles não tinham a parte da venda, né? Então, se a gente conseguiu colocar na cabeça do produtor que ele precisava se legalizar, que ele precisava se qualificar, se capacitar para que o seu produto fosse valorizado. Na verdade, a senhora, nessa atuação à frente desse órgão importante, a senhora mostrou a sua competência, a sua dedicação e despertou muita gente. Eu converso com produtores aqui do perímetro irrigado Morada Nova Limoeiro, que são gratos ao seu trabalho, pelo equipamento lá para o produtor do camarão, a questão da chegada da ração para aquele pequeno produtor. E muito mais pode ser feito se nós tivermos boa representação na Assembleia Legislativa, voltada para esse setor, conhecendo e se dedicando a esse setor. Não é assim, deputada? Com certeza, Luiz. E até sempre que vocês falam, os repórteres me perguntam sobre esse projeto que nós desenvolvemos da interiorização da carcinicultura no Ceará, e eu sempre peço desculpa aos produtores de camarão que não foram beneficiados. Nós não tínhamos recurso, né, no nosso ministério suficiente para abraçar toda a classe de carcinicultor do estado do Ceará, e aí, mesmo assim, eu não me entristeci e não baixei minha cabeça. Eu fui bater na porta dos deputados federais para que eu conseguisse recurso e conseguisse ajudar o produtor de camarão do estado do Ceará. Infelizmente, nós não conseguimos recurso para todos, né? Conseguimos colocar ali naquele primeiro momento no perímetro irrigado Limoeiro e Morada Nova, e a gente resolveu fazer o projeto, a execução por região. E infelizmente a gente não conseguiu avançar muito, porque já fica aqui um alerta aí para os eleitores do Vale do Jaguaribe, né, os espectadores. Nós batemos em 21 portas dos deputados federais do estado do Ceará, mostrando o potencial do nosso estado em relação à carcinicultura, pedindo que eles aportassem recursos na Codevas para que a gente pudesse dar condição ao produtor do camarão. E muito pouco atendeu o nosso pedido, né? E assim, eu fazia muito isso, relacionava os interiores que aqueles parlamentares tinham sido votados para que eles pudessem honrar o povo ajudando através da carcinicultura. E aí vem aquela atividade de consciência, uma reflexão, que poucos dos deputados ajudaram e aportaram recursos para que nós pudéssemos ajudar a ponta. Mas aos poucos que fizeram, a gente trouxe o recurso, conseguimos entregar aqui no perímetro irrigado Limoeiro e Morada Nova. Tivemos aí essa outra ação que também faz parte do projeto Interiorização da Carcinicultura, que é a entrega de ração. Foram muitas toneladas de ração que foi entregue também aqui no perímetro irrigado. Aí a gente já teve um pouco mais de êxito, porque conseguimos entregar em Russas, em Jaguaruana, em Itaiçaba, em Palhano. Então, assim, a gente conseguiu aumentar um pouco o leque de beneficiados. E o nosso desejo era que a gente pudesse entregar para todos, porque a gente entende que todos eles foram esquecidos todos esses anos quando não teve o Ministério da Pesca. Então, eu acredito que esse momento que foi criado o Ministério, eles precisavam sim de um suporte, de uma atenção a mais. Infelizmente, a gente não conseguiu por falta de recurso. Deputada Keivia Dias é entrevistada do programa Luiz Lopes com o Povo, Rádio Progresso 101 FM. Deputada, me fale da Keivia, mulher, mãe, esposa, filha, e o seu ingresso no mundo político. A política que não é um campo fácil de atuação para os homens mais fortes e para as mulheres que também têm grande fortaleza como a senhora. Me fale do despertar da política em sua mente, em seu coração. Olha, Luiz, eu confesso a você que não é um desafio fácil. Eu sempre costumo incentivar as mulheres a ingressar na política, mas a gente sofre todos os dias, desde sair de casa, ter que abandonar os nossos filhos, os nossos lares, as nossas famílias, para se dedicar. Eu, em especial, falo por mim, eu me dedico exclusivamente ao meu trabalho, que hoje é fazer política. Eu faço política com o coração. Então, assim, para quem realmente trabalha, porque a gente entende que existe dois tipos de político. O político que passa os 4 anos trabalhando e o político paraquedista, né, que agora já estão surgindo aí. Eu falo com muita propriedade hoje, não como parlamentar, como eleitor. Eu passei 4 anos agora, sem meu mandato,
andando, trabalhando, e eu não encontrei um deputado estadual ou federal transitando no interior do estado. Então, assim, quando vai se aproximando as eleições, a gente começa a encontrar eles caminhando, eles chegando. Então, essa política está muito desgastante, de você só aparecer de 4 em 4 anos. Então, eu acredito que as pessoas também possam fazer essa reflexão, como eu faço. Eu não estou falando aqui como parlamentar, e sim como eleitora, que sempre tive esse sentimento, inclusive passei alguns anos sem votar para deputado estadual, deputado federal, porque eu tinha esse sentimento, que os deputados só vinham na minha terra de 4 em 4 anos. Então, precisou que eu estivesse como deputada, como candidata, para que eu pudesse entender, Luiz, né, como é que funcionava a política do estado do Ceará, sabe? Então, assim, ao chegar na Assembleia, eu me surpreendi com muitas coisas, e ao ingressar na política também, porque eu achei que fosse algo mais simples, algo mais fácil de lidar, mas é muito difícil para nós mulheres, né? Ontem eu estava na caravana do governador, e a gente foi aí para 3 cidades, e a gente parou em determinada cidade, uma mulher me falou: eu percebi que você quase que não tomou água. E eu disse, já é estratégia, porque eu não consigo fazer as minhas necessidades em qualquer banheiro. Então, assim, eu já tomo pouca água para evitar ir ao banheiro. E vocês, homens, têm essa facilidade. Então, assim, tudo para nós é muito difícil. As menores coisas que você hoje acha que é possível para uma mulher é muito mais difícil. Mas, mesmo assim, todos os dias eu me levanto com a mesma garra, né? Sou filha de pai agricultor, de uma mãe costureira, mas esse homem e mulher que me ensinou muito o que era ser justo, o que era lutar pelo aquilo que eu queria. Eu tenho de referência hoje pessoas íntegras, meu pai e minha mãe, que sempre me apoiou em tudo que eu fazia. Foram muito contra quando eu quis ingressar na política, porque eles entendiam que o perfil de político que eles conheciam era aquele político que vinha, buscava o voto e sumia, e eu prometi para eles que ia honrar o nome deles, não ia ser um político igual o que eles achavam que era o correto, né? O correto não, o que se tinha no mercado, que ia dar muito orgulho aos meus pais. E hoje eu vejo o meu pai engajado, divulgando meu nome, pedindo apoio, porque ele viu que eu não fui eleita, mas passei quase 4 anos trabalhando sem parar, com muita força de vontade, pedindo, que é uma coisa que Deus me deu, um dom que eu não tenho vergonha de pedir, e tenho muita facilidade de as portas se abrirem. Então não tenho medo de desafio, e é isso. Eu tenho dito que o meu foco, a minha missão é chegar lá na Assembleia com os meus 2 pés, colocada lá pelo povo, e eu vou, com certeza, se for da vontade de Deus, se for da vontade do povo, 2026, nós vamos colocar o nosso nome agora à disposição, e se for da vontade do povo, a gente vai chegar lá com o nosso mandato. Deputada Keivia Dias, a senhora passou por uma prova de fogo recentemente, que foi a eleição suplementar em sua terra, no município de Potiretama. A senhora abraçou com unhas e dentes a campanha de uma mulher que foi candidata, que enfrentou dificuldade desde o momento do registro da candidatura, porque foi uma guerra que Solange Campelo enfrentou para conseguir ser candidata. Foi candidata, a senhora abraçou como ninguém a candidatura de Solange. Me fala da campanha, da pré-campanha e da eleição de Solange e a expectativa sua e do povo da Potiretama. Olha, Luiz, de fato, eu agarrei o projeto Solange Campelo como se fosse meu. Eu me dediquei de corpo e alma, todos os dias eu acordava e dormia em sintonia com Solange, com os coordenadores, com o povo de Potiretama, crendo que nós íamos ter vitória. E graças a Deus, Deus nos honrou o povo da nossa terra. Eu nunca me dediquei tanto a uma campanha, eu acho que até mais do que a minha, porque todo mundo sabe, que todo mundo da minha terra sabe o amor que eu tenho por Potiretama, e era uma questão de honra para nós, poder transitar, poder andar na nossa terra, poder ajudar. Eu tive aí muita dificuldade na gestão passada de levar benfeitorias para a nossa terra, e hoje eu tenho acesso livre de poder ajudar o povo da minha terra. Nada melhor do que alguém de lá para entender quais são as dificuldades, quais são as dores, mas mesmo eu não podendo ajudar a gestão, eu nunca fechei a porta para o povo de Potiretama.
eu sempre atendi, eu sempre consegui viabilizar o que estava ao meu alcance e que não dependia da gestão. Mas hoje, graças a Deus e ao povo, como você acompanhou, Solange foi eleita, agora dia 24 será a posse dela, e nós vamos viver um novo capítulo em Potiretama. Eu acredito que dias melhores virão, o nosso povo terão aí uma prefeita e um vice que estão comprometidos em fazer a diferença, né? Fazer cada dia mais, em especial pela educação e a saúde da nossa terra. A Keive Dias tem andado ombro a ombro com a prefeita Dilmara Amaral, e eu vejo na prefeita Dilmara uma atenção, carinho e também uma gratidão muito grande à sua pessoa. Me fala da relação sua como política com a prefeita limoeirense Dilmara Amaral. Luiz, nós, antes de termos parceria política, nós somos amigas. Eu e Dilmara nos conhecemos aí há uns 4 anos atrás. Ela também dentista, eu sou dentista, e aí a gente conversando em uma faculdade, acho que ali foi um encontro divino, foi Deus que colocou a gente ali, e dali a gente passou a se conhecer e nos tornamos grandes amigas. E eu disse para ela que acompanharia ela na eleição dela, ajudaria ela e estaria fazendo por Limoeiro. Tinha um carinho muito grande por essa terra. O meu avô paterno, a minha avó, morou muitos anos aqui em Limoeiro, e eu tinha um carinho muito grande. Eu passei muitas férias aqui em Limoeiro, muitos Natal, porque a minha cidade, Potiretama, tem um casal que eu tenho muito carinho por ele, seu Antônio Saraiva e Dona Margarida, que moram ali nas Populares, perto da Rádio Vale, e eu passei muitos Natal e férias ali naquela casa. Então, eu tenho um carinho muito grande por Limoeiro, e eu me comprometi com Dilmara ainda na eleição dela, que estaria com ela na eleição, no pós-vitória ou pós-derrota, que eu tinha sentido nela muita paz, que eu tinha sentido que ela tinha para Limoeiro o melhor. Então, graças a Deus, nós tivemos êxito, e eu venho construindo esta parceria, esta amizade. Graças a Deus, a gente se entende muito bem. Conseguimos mandar aí, como eu falei aqui, esses benefícios para a carcinicultura de Limoeiro, para o carcinicultor. Recentemente, eu consegui mandar para os pescadores de Limoeiro um barco ali para a colônia pescador do Bichopá. Conseguimos idealizar, que era um sonho do pescador de Limoeiro, a fundação da colônia. Consegui com a prefeita que ela nos ajudasse a hoje ter uma sede. A colônia de Limoeiro tem uma sede. A Dilmara deu todo o suporte. Então, assim, eu tenho visto que ela tem se esforçado muito para entregar ao povo de Limoeiro. E hoje eu posso aqui, com muita gratidão, divulgar que também consegui recentemente, esse mês de março, com o nosso governador, um recurso de 600 mil para calçamento aqui em Limoeiro. Esses dias a prefeita vai estar apresentando o projeto, a gente vai estar divulgando quais são as localidades ou ruas que vão ser contempladas com este recurso do mandato da deputada Keive Dias. E Limoeiro do Norte, eu tenho certeza, como a região, ganharão muitos municípios da região com a sua presença na Assembleia Legislativa. Porque a senhora já foi testada quando assumiu interinamente uma cadeira de deputada estadual. Interinamente. Quando a senhora esteve à frente de um órgão federal, também a senhora deu conta do recado. Então, a Keive Dias, ela na Assembleia Legislativa, no mandato de 4 anos, ela terá tempo, terá vontade de fazer pela região como um todo, pelo Vale do Jaguaribe como um todo. Não é isso? Com certeza. E eu quero aqui fazer uma pequena correção, Luiz. Eu gosto muito de dar honra às pessoas que me cercam, às pessoas que acreditam no meu projeto. E quando a gente está sendo entrevistado ou discussando, a gente não lembra de todo mundo. Eu quero deixar um abraço ao meu amigo Dadá, Raimundão, esse suplente de vereador, que para mim ele é um vereador. Eu sinto que ele sente o quanto é difícil a gente ser suplente, mas hoje o vereador de mandato e o deputado de mandato, ele precisa de mim, ele precisa do Dadá, ele precisa do Luiz Lopes, que é suplente para chegar onde ele chegou. Então, eu quero deixar um abraço ao nosso amigo, ele também que vem reivindicando melhorias para Limoeiro, sempre me pediu, inclusive recentemente, me pediu que a gente conseguisse aí um recurso para idealizar uma pracinha inclusiva para a comunidade de São Raimundo. E eu disse para ele que ia correr atrás. Não prometi, porque quem me conhece sabe, eu não gosto de prometer, e sim de me comprometer. Então, eu me comprometi com o Dadá que sairia aí batendo nas portas
que pudessem ser abertas para a gente conseguir desenvolver ou a pracinha ou algum projeto para a causa autista ali na comunidade do São Raimundo. Então, quero deixar aqui um abraço para ele, também para o nosso irmão Fabrício. São pessoas que, graças a Deus, por onde eu tenho passado, o meu caminhar tem sido muito leve. Eu tenho conhecido pessoas do bem, pessoas que eu digo muito ao meu esposo e à minha assessoria. Eu senti paz em conversar com fulano, em conversar com ciclano, porque a gente que está, pode dizer assim, na pista, a gente tem um raio-x de quem tem realmente paz, de quem vem atribulado, e eu tenho sentido muita paz nesse relacionamento de amizade com o Dadá, com o Fabrício, com o amigo Luiz Lopes, né, com a nossa prefeita Dilmara. Então, isso é muito bom para um projeto, para que as coisas possam vir dar certo. Nós temos também a presença de pessoas aqui do nosso município de Russas, que nos visitam, né? Eu quero exatamente dizer que Russas, que Limoeiro do Norte, que o Vale do Jaguaribe recebem a deputada Keive Dias com muita expectativa, e eu particularmente, deputada e meu caro Dadá, eu sei o quanto fazer política no interior do estado não é fácil, e ouvir os problemas da população. Eu sei que o Dadá tem vontade de servir, o Luiz Lopes tem vontade de servir, esse grupo de Russas que está aqui também tem vontade de servir e de contribuir com a política, com a administração pública, com a comunidade, com a população que carece de uma representação e de uma boa representação. E eu tenho certeza que a Keive Dias, porque a gente conhece a sinceridade, um velho igual o Dadá e um velho igual o Luiz Lopes, tem a obrigação de conhecer, ao olhar e conversar meia hora com uma pessoa, se aquela pessoa tem ou não tem compromisso, vontade, porque uma coisa é o político, deputada, ter só o discurso, só a fala, e na senhora a gente vê a sinceridade, a determinação, e já se vê também ações realizadas pela senhora. Eu quero, inclusive, já ouvir o Dadá aqui no nosso programa. Pode ser, Dadá? Pode dar uma palavrinha também para o nosso público. Quero ouvir o professor Tenir, já também, falando aqui para a população de Russas. A gente tem um tamborete aí, meu caro Lohan, para a gente ouvir o Dadá. Bora juntar todo mundo, né, Luiz? Exatamente, para nós ouvirmos o Dadá, esses amigos de Russas que aqui estão, porque nós precisamos, na verdade, levar a seguinte mensagem para a população. É de você votar para deputado estadual, no nome que vem aqui, leva os votos do povo do Vale e depois esquece dessa região. Nós precisamos olhar para a nossa região. Mas o fulano decepcionou Russas, o Beltrano decepcionou Morada Nova ou Limoeiro, mas nem esses dedos aqui são iguais, menos ainda o ser humano, o homem e a mulher. Porém, a Keive Dias é uma pessoa que nós já temos o conhecimento da ação dela como política, como uma pessoa que tem compromisso verdadeiramente com a causa. E eu quero ouvir o Dadá. Sente aí, Dadá, nesse tamborete, converse aqui com a deputada, com o Luiz Lopes e com o povo de Limoeiro do Norte, Dadá do São Raimundo, que eu tenho certeza que vai sentar na cadeira de vereador no município de Limoeiro do Norte, seja no presente próximo, no presente futuro, não tão próximo, Deus sabe todas as coisas, mas o homem que tem 1.500 votos, que foi o segundo ou terceiro mais votado, Dadá. O segundo mais votado no ser eleito são coisas da lei eleitoral, da legislação eleitoral. Mas é assim mesmo. E, Dadá, fica à vontade, vamos deixar à vontade para falar o que você desejar aqui para o ouvinte da Rádio Progresso. Dadá do São Raimundo. Bom dia, Luiz Lopes. Só mais pertinho do bicho aí. Bom dia, Luiz Lopes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Progresso. Né? É uma satisfação estar hoje com a deputada. Né? Eu não chamo nem de suplente. O quanto ela trabalha, eu tenho uma consideração de chamar a deputada. Abraçar os amigos que estão acompanhando a deputada. Em especial meu amigo Edsley, que sempre estamos na luta, na batalha. Né? E a todos meus amigos de Limoeiro. E assim, Luiz Lopes, essa decisão não foi fácil de eu escolher uma pessoa para votar, como já fazendo as palavras da deputada, é as minhas também, de ter essa tristeza de você só ver o deputado na hora de votar.
né? A gente não vê nem transitando, é só na hora de votar mesmo, né? Como eu votei em outros candidatos no passado, na eleição passada, e eu só venho no dia da eleição. Infelizmente, não precisa citar nomes, eles sabem quem foi eu votei, e é bola para frente, né? Bola para frente. Eu tenho certeza, eu vou aperrear muito a deputada, porque Edilmara sabe o quanto eu perturbo, né? E estou à disposição para trabalhar para a deputada, e se Deus quiser, nós vamos sair vitoriosos nessa batalha, nessa luta. E não é fácil ser político. Dadá, né? Comenta-se em Limoeiro do Norte que o Dadá do São Raimundo vai assumir a cadeira de vereador. Nós temos em Limoeiro 3 vereadores cassados pela Justiça Eleitoral, primeira instância, e o Dadá seria um dos 3, ou será um dos 3 a assumir, caso o TRE mantenha a decisão de primeira instância da Justiça Eleitoral. O que é que o Dadá tem a dizer? Luiz, fazendo até uma ressalva, e é a primeira vez que vem um rádio depois de perder as eleições, né? Foi a primeira vez, já tive vários convites, mas recuei depois de perder as eleições. Também depois que foi reabilitado, porque o Dadá esteve inelegível, hoje está elegível, apto a assumir, inclusive, qualquer cargo público, inclusive o de vereador. E assim, Luiz, eu não crio nenhuma expectativa, eu acho que o processo não é bom, você sabe, eu passei por esse momento aí, então a justiça vai decidir, né, quem sou eu para dizer, né, e pode eu estou apto se acontecer, também se não acontecer, não tenho nenhuma expectativa. A minha expectativa hoje é trabalhar pela minha comunidade, aonde venho trabalhando também, eu não parei, então eu estou pronto para ser candidato na próxima, isso é uma certeza, eu tenho, né? Tirei 1.559 votos, sou muito grato ao povo de Limoeiro por essa votação, no meio de 100 candidatos, fosse um mais bem votado, e pela escolha de partido não deu certo, e essa questão eu deixo aí para a justiça, não é nem entrar nesse mérito, Luiz, e a justiça ela vai decidir, ao decidir o meu processo, e estou apto a trabalhar. A certeza eu sou candidato em 2028, se Deus quiser. Você tem muita expectativa na eleição da deputada Keive Dias e eleita ela trabalhar pelo nosso Limoeiro, né, Dadá? É isso. Eu tenho muita expectativa, e eu disse, a escolha não é fácil para você, vários deputados me ligaram, né, foram na minha casa e tudo, e eu conversei com algumas pessoas, né, que são mais próximas a mim para tomar essa decisão, e desde quando eu vi ela a primeira vez, como eu disse a ela, eu senti nela uma pessoa sincera, uma pessoa que é trabalhadora, uma pessoa que já vem trazendo as coisas para o Vale do Jaguaribe, e eu tenho certeza, eu já fiz pelo São Raimundo, vou fazer pelo São Raimundo, se Deus quiser, pelo Arraial, o orçamento que a gente foi feito, e no São Raimundo também, se Deus quiser, vai dar certo, esse MAP, ela citou há pouco tempo, né, para a gente beneficiar a nossa comunidade, e a nossa comunidade lá de São Raimundo, Arraial, Anafista, são todos esquecidas, né? Se não fosse eu, tivesse feito o pedido à prefeita Dilmara, e trouxe um orçamento para o Arraial, se Deus quiser, vai chegar a vez do São Raimundo, também pode ser a vez da Anafista, 18 anos e não tinha nada nessa comunidade. Por isso, o meu nome à disposição para trabalhar pela comunidade. Pode ter certeza, e vou fazer do mesmo jeito, trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei para mim, e vou trabalhar para essa deputada, e eu tenho certeza, ela vai dizer assim, Dadá, eu achei a pessoa certa para trabalhar para mim. E disposição não vai faltar para eu pedir voto. Tudo bem, Dadá. Um abraço. Deputado, o que é que a senhora diz? Fica à vontade. Olha, e eu quero ouvir também o Teni. Olha, eu recebi, né, muitas informações da pessoa do Dadá. Todas elas muito positivas. Mas a que eu mais gostei foi aquela. O Dadá vai lhe aperrear. A que eu mais gostei. Porque eu acredito que quando você aperreia um político, ou até uma pessoa que não é político, uma entidade, é porque você tem vontade de fazer para o próximo, para o coletivo. E essa garra de Dadá, eu me identifico demais, porque se ele pede mais a mim, eu peço demais a todo mundo que passa pela minha frente. Então, quando você não demanda, você está em casa, sentado, só esperando por chuva. E até chuva está difícil cair do céu hoje. Então, eu admiro demais.
Não estou aqui dizendo que todo mundo tem que estar me pedindo, mas quando você pede... Principalmente quando pede para a comunidade. Ele nunca pediu nada para ele sempre pede para o coletivo. Isso mostra a vontade da pessoa servir, né, daquele sentimento de político de verdade, porque o político de verdade não é aquele que está lá na cadeirinha dele no mandato, não, é aquele que está no meio do povo, servindo, escutando para ir tentar, porque a gente não consegue resolver tudo. Muitas pessoas não entendem quando me ligam e muita gente não entende qual é a função de um deputado. Eles acham que a gente pode dar emprego, faz não sei o quê, lá. Eles acham que uma ligaçãozinha a gente consegue todas as cirurgias do mundo, e não é assim. Porém, a gente entende que se você tem a vontade de fazer, você já tem 50% da questão resolvida. Então, eu acredito que Dadá, assim como o nosso amigo Luiz Lopes, o nosso amigo Fabrício, é uma equipe, é um time, juntamente com a nossa prefeita Dilmara, que vão nos dar bons resultados, e tem o meu compromisso que já estou trabalhando com o Limoeiro. Então, para nós, eu acho que as coisas vão ser bem favoráveis. Tudo bem. Professor Tenê, cidadão russano, que está conosco aqui, está com a deputada Keiva Dias, e ele está em casa, porque está na Rádio Progresso, e a Rádio Progresso o recebe com muita alegria, e uma comitiva de russas. Meu caro professor Tenê, fica à vontade. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 101. Quero aqui, em nome da deputada Keiva Dias, saudar todos os presentes, nosso assessor Rodolfo e os companheiros que vieram aqui de Russas, todos que foram suplentes de vereadores, Davi Bezerra, o Mauro, né, e outros tantos que não puderam, a Ana da Saúde e outros tantos que não puderam estar aqui. Fizemos um trabalho dentro do município de Russas, onde conseguimos eleger um vereador. Por 80 votos não conseguimos o segundo, mas de um ditado popular que primeiro as primeiras coisas. Então, eu estou aqui para somar, junto com essa cristã, principalmente, a nossa deputada, a senhora deputada Keiva Dias, que através da sua assessoria, através do seu esposo, que é um excelente também assessor, o Wilton, que eu sou muito grato, quero falar que estamos aqui para somar. Vejo, dentro do que eu acompanho nas redes sociais, que a preocupação da Keiva é no Vale do Jaguaribe, mas faz o seu trabalho como deputada, trabalhando em todo o estado do Ceará. Logicamente, quando a gente é de uma terra, o próximo de uma terra, a gente tem aquele carinho maior, afetividade maior, e tem feito isso. Não só por Iracema, que minha sogra é de Iracema, tem visto o trabalho, vai receber uma pracinha agora inclusiva, está muito feliz, né? Tem falado muito lá dessa praça inclusiva, Potiretama e outras regiões. E é por isso, a gente precisa renovar, a gente precisa de pessoas idôneas, precisa de pessoas cristãs, pessoas que realmente queiram trabalhar. Porque a teoria a gente tem visto muito, e a prática pouco, e é diferente. O da Keiva, o que ela se compromete, do que ela tem falado, ela corre atrás, ela consegue, lógico, dentro das possibilidades, porque não está ela só concorrendo como deputada. Mas muito feliz por ter uma equipe que hoje alguns não puderam estar aqui, né, por questões laborais, estão trabalhando, outros da saúde, um está levando o colega para a maternidade, outros de outra, da segurança pública e outras áreas, mas dizer da felicidade, a gente fez questão de estar aqui em Limoeiro, lhe prestigiando, Luiz Lopes, e principalmente prestigiando a nossa deputada. Tenho a certeza que a gente vai com unhas e dentes trabalhar em Russas, não só em Russas. A gente tem um trabalho, alguns têm um trabalho em Fortaleza, alguns vinham no carro conversando, tem alguns companheiros em outros municípios, e tem companheiro aqui dentro de outros municípios que já tem feito um trabalho, colocando o nome da Keiva Dias, né, para que seja, porque no final o voto, ele é uma avaliação, para que seja feita a avaliação do trabalho que já está sendo executado. E aí, deputada, pode acreditar, com fé em Deus, aquele ser superior que lá em cima, com a garra de toda essa equipe, o Rodolfo aqui, que é um batalhador, é um cara que tem feito, e a sua equipe, os companheiros aqui de Limoeiro, esse trabalho ele vai ser exercido com fé em Deus, com os pés no chão, com muita humildade, a gente vai conseguir colocar na Assembleia Legislativa essa mulher guerreira. Não é por ser mulher, é por ser comprometida, é por trabalhar com ações, é por realmente entender que a palavra aqui em cima da terra ela tem validade. Então, vamos continuar trabalhando com os pés firmes, com humildade, que a gente já percebeu essa humildade dela. Ela é muito humilde,
sabe? Se você perceber, eu tenho acompanhado algumas entrevistas, ela coloca Deus acima de todas as coisas. Isso é muito importante. A gente perceber que a gente está de passagem, estamos aqui para servir. E quando a gente compreende que a gente está aqui para servir o próximo, é muito importante. E aí todos nós somos políticos. Ela vai ter um cargo, mas todos nós, o Dadá, e o Rodolfo, todos, o Davi, a Ana, todos que aqui estão, a Ana tem um excelente trabalho dentro da saúde, lá em Russas. Ela está servindo, ela é política também, ela só não tem um cargo político. Mas quero dizer da gratidão, que está do seu lado trabalhando, e vamos, com unhas e dentes, trabalhar ainda mais para que você assuma uma cadeira lá, continue lá. Amém. Que Deus quer e a gente está trabalhando para isso. Tá? Amém. Te agradeço muito. Professor Teni, depois eu quero o senhor no nosso estúdio da Progresso em Russas, para a gente falar um pouco mais sobre a política de Russas e o futuro também. O seu futuro. Tranquilo. Eu estou com o meu amigo Ayrton, está no telefone, é um amigo nosso, é uma liderança do nosso bairro Luiz Alves e Freitas aqui em Limoeiro, é meu amigo, é meu irmão, já tomei café bem cedinho, 6 da manhã eu estava na casa do Ayrton tomando café. Tem até uma promessa aí de uma galinha caipira, né, Ayrton? Aliás, nós vamos levar a deputada lá para tomar um café com o Ayrton. Meu amigo Ayrton, desculpe a demora, fique à vontade, Ayrton. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Eu sou um cara paciente, pode ter certeza disso. Mandar uma boa tarde aí pro Dadá e boa tarde a todos que estão no estudo aí, pessoalmente, boa tarde aí para a deputada que está aí nessa bancada. Eu estou assistindo e lhe vendo ao mesmo tempo, Luiz, e quero dizer, parabenizar as palavras da deputada. Eu não conheço, ela não me conhece, eu acompanho, você sabe que a gente é metido à política, a gente acompanha as notícias e a gente vê, deputada, sempre o seu trabalho. E aí, nas suas palavras, eu sou muito sincero em lhe dizer, eu senti firmeza desde a primeira palavra que você começou a falar hoje aqui na Rádio Progresso de Russas, que eu estava ouvindo atentamente. Palavra essas, palavras sinceras, no meu ponto de vista, porque mostra, deputada, que quando a gente quer fazer as coisas, não precisa chegar lá um cargo, e sim, eleita pelo povo. Você assumiu como suplente, assim que nem o Dadá, tem vontade de fazer, Luiz Lopes, e a gente para servir o povo não precisa muitas vezes chegar a um mandato, para quem tem vontade de servir a população. E aí mostra que você tem vontade de servir o seu povo e a região, coisa que quando o Luiz citou aí, a gente não tem um deputado, nem estadual e nem federal, no Vale Jaguaribe, principalmente em Limoeiro do Norte. Tá entendendo? Nós já tivemos, no passado, muito aqui atrás. Para quem não sabe, a gente já tivemos, tanto estadual e federal. Mas hoje nós não temos mais para representar o povo de Limoeiro do Norte e a região. Porque os outros deputados, agora faz com aquele radialista, é triste a gente dizer isso. Vai, só pega os outros, vai, vamos embora. E assim, há muitos que fazem dessa maneira. Mas eu senti firmeza nas suas palavras, viu? Pode ter certeza, está de parabéns e continue assim, que vai dar certo. Confie em Deus, primeiramente, e confie no povo, viu? Obrigado. Obrigado, Ayrton, pelas suas palavras e a sua participação. Deputada, para a senhora, como deputada, como política, é estimulante ouvir essas palavras, não é isso? Deixar um abraço para o nosso amigo Ayrton, que está aí, Ayrton Luiz Alves de Freitas, nos ouvindo, e já me comprometer, viu, Luiz? Que a próxima vinda no Vale, ou bruá com galinha, nós vamos comer lá na casa dele, porque eu também gosto, viu, de um bruaquinho. Então, assim, já fica aqui, eu já estou me convidando, e dizer que isso é muito gratificante. Ontem eu cheguei em casa 8h30 da manhã e tinha saído 6. Tão cansada que eu pensei tanto se eu vinha ou não para cá, sabe, Luiz, do meu cansaço. Eu não, até meu marido falou, tem algo errado, você dizer que está cansada, mas é porque eu acho que faltou uma mensagem dessa no dia de ontem, sabe, para mim estimular, e vir na minha cabeça essa fraqueza de querer cancelar essa agenda de hoje, porque eu nunca na minha vida furei um compromisso de agenda. Todas as agendas que eu me comprometo, eu cumpro.
Mas muitas vezes a gente se compromete, mas tem as questões emocionais, físicas, né, de saúde em si, e estou muito cansada hoje, né, porque andei muito ontem, mas esse tipo de comentário, esse tipo de torcida, vale muito a pena. Eu digo muito que eu nunca precisei de um mandato para servir. A minha história de servir vem desde criança, né, eu em Potiretama costumava desfilar, sabe, Luiz, e ganhava os prêmios, e eu não venho de uma família rica, nem de uma família de berço, que eu tinha que receber os prêmios e levar para minha casa, e eu sempre doava. Então, a vontade de servir, de doar, vem da minha essência, vem do meu pai, vem do meu avô. Então, eu nunca precisei de um mandato para conseguir nada para ninguém. Eu sempre tive força de vontade de bater na porta, porque eu não aceito não. Então, não adianta você me negar algo, porque eu vou atrás de um segundo, um terceiro, e aí essa é a minha missão. E concordo plenamente quando ele diz que a gente, quando quer fazer, não precisa de um mandato, e nem se esconder através de um mandato. Então, eu também quero fazer aqui pedir desculpa à equipe de Russas, que eu não tive a oportunidade de citar, agradecer a presença de cada um de vocês, dizer que, apesar do pouco momento, senti muita paz, viu, meu irmão, nas suas palavras, tenho plena convicção, estou, inclusive, toda arrepiada, que tem o agir de Deus nessa parceria, né? Nós vamos fazer muito pelo Vale do Jaguaribe, nós temos um início de história para construir, e eu acredito que através de você, Ana, né, nós vamos construir uma nova história para as filhas e filhos do Vale do Jaguaribe, para que nós possamos ter as pessoas aqui dizendo assim, eu me orgulho de ter votado naquela magrinha, filha de uma costureira, aquela que ninguém acreditava, aquela que foi chacoteada, que não tirava 5 mil votos e tirou 30 mil votos. Então, eu tenho plena convicção que o povo do Vale do Jaguaribe vai colocar isso no coração e na hora da avaliação vai, de fato, escolher quem está e não quem está passando. Né, porque eu estou aqui, estive desde criança, estou e vou estar, é diferente de quem passa, de quem vem e só pega o voto e vai embora. Então, a gente espera que todo esse trabalho de união, de parceria, venha colher bons frutos. A Keivia Dias foi candidata em 2022, obteve 30 mil votos, e eu queria que a senhora me falasse da candidata, do início da campanha, como foi a campanha, a primeira candidatura. Não foi fácil, sem dúvida nenhuma, mas como foi? Porque hoje, quem é a Keivia Dias? A Keivia Dias hoje, ela ocupou o cargo federal, assumiu a cadeira de deputada, teve 30 mil votos, muita gente que não acreditava, agora acredita que a Keivia vai ser eleita, só que há 4 anos atrás, o negócio era diferente. Era uma filha de Potiretama ou do Vale do Jaguaribe que se apresentava como candidata no meio de um bocado de gente grande lá no seu partido PSD, que é uns 3 ou 4 deputados já de 2, 3, 4, 6 mandatos, como o Fernando Hugo. Ou seja, a Keivia Dias chega e de repente tem 30 mil votos. Então hoje é diferente. Mas como foi aquela campanha inaugural da Keivia na política como candidata? Foi bem dolorosa. Porque você se sentir rejeitada não é fácil, né? E eu me senti assim, porque as pessoas, e também hoje eu digo que entendo, né? Cada pessoa que me rejeitou, ela não acreditou, né? Que elas entendiam que eu não conseguia chegar lá. Então, ninguém gosta de voltar para perder. E aqui na nossa região eu tive alguns votos, sou muito grata àquelas pessoas que acreditaram. E você chegar, né, vendendo um projeto de deputado estadual para quem nunca foi nem conselheira tutelar, de fato é no mínimo bizarro, porque você diz assim, por que você não foi nem vereadora, por que você não tenta ser vereadora na sua cidade? Não é filha de um ex-deputado federal, não. Um ex-presidente da Assembleia, não é? Porque hoje isso tem sido rotina, né? As pessoas estão fazendo... Né? É o comum. Seu pai nunca foi prefeito? É um currículo familiar. O cara é prefeito, aí coloca a mulher deputada, aí o filho deputado, e aí fica tudo em casa. Então, para eles é muito mais fácil. Mas aí, para nós, ele é desleal esse processo. Como é que eu, sem ter estrutura, sem ter um financeiro interessante para bancar uma campanha que tem gasto, combustível, material gráfico, muita coisa, vou concorrer com uma situação que você tem ali um concorrente com 5, 6 mandatos de situações diferentes a seu favor. Mas mesmo assim a gente foi acreditando nas pessoas, né? E hoje eu sou muito grata a cada um
do apoiador do projeto Keivia Dias, tenho tentado, que não é fácil, manter comunicação com todos eles. Eu tenho aqui hoje no meu telefone 129 grupos de pessoas por onde eu passei, né? Assim, eu gosto de ter esse diálogo sempre, então eu sou uma pessoa de fácil acesso e para nós eu acho que foi o diferencial, sabe? Não foi fácil, como eu estou dizendo, muitas pessoas não acreditavam, mas o maior de todo acreditou que era Deus e nós chegamos lá. Todo mundo dizia que eu não tirava 5 mil votos no estado todo, e nós tiramos 30, né? Então, eu já acredito que Deus ele já foi muito misericordioso com o nosso projeto. E aí a gente não parou de trabalhar e eu acho que a gente consegue, com muita humildade, chegar lá na Assembleia. A Keivia Dias tem quantos filhos? Tenho 2. Na verdade, eu posso dizer que tenho 4, né? Eu tenho 2 filhas e 2 enteadas que desde bem pequena eu tenho elas como filhas, né? Então, eu sou mãe de 4 meninas. Dada, eu fui candidato a vereador no Limoeiro do Norte, eu tenho uma filhinha de 11 anos, a Maria Valentina, que eu amo, assim, de forma extraordinária. E na campanha, tinha dia que eu saía de casa às 5 da manhã mesmo, e aí a minha filha estava dormindo. Chegava a deputada Keivia Dias às 10 da noite, e a minha filha estava dormindo. Não foi só um dia que isso aconteceu. Aquilo doía tanto no meu coração, e olha que eu sou homem, e homem é homem, né, Dada? E mulher é mulher, e mulher é mãe, e mãe é uma palavra única. E para Keivia Dias isso? Tem um preço, né? Porque você, de fato, e a deputada se emociona, eu nem queria isso. Mas a emoção da deputada Keivia Dias é exatamente a sinceridade de um ser humano que, mais do que política, é uma mãe, é uma esposa e uma filha e mãe em especial. É verdade, Luiz. Essa pergunta dói muito. Porque a gente deixa os nossos filhos para cuidar dos outros, né? E eu sempre fui uma mãe, uma filha, uma irmã muito presente, uma esposa. E hoje eu tenho que me dedicar ao Estado, né? A todo mundo. E muitas pessoas me perguntam o porquê, né? Que eu sempre me emociono. Eu evito ligar para casa, porque se eu ligar para casa eu não consigo manter minha agenda, eu volto. Né? Então, eu tenho dito que, com certeza, é um chamado, né? É um chamado de Deus, mas que é muito doloroso. Ontem mesmo eu não vi a minha filha, né? E hoje eu tive que atrasar um pouco a nossa vinda, porque eu quis, pelo menos, arrumar ela dormindo, né? Para que o motorista levasse ela para a escola. E muitas coisas não são vistas, né? A gente é muito julgado, o político em si é muito julgado, mas o político que trabalha, ele precisa ter uma outra avaliação. É muito difícil. Para que eu esteja aqui em Limoeiro hoje, eu tenho que ter uma rede de apoio muito grande, né? E eu tenho isso na minha casa, meu esposo, com todo o suporte de secretária, de motorista, mas nem todo mundo tem a sorte que eu tive, ou o privilégio, de ter um marido que apoia, de ter um marido que diz, vá que eu fico com elas, né? Ontem mesmo a minha filha fez um chá para as amigas de 7 anos e contava que eu chegasse em casa às 4h30 da tarde. Eu cheguei 8h30. E aí foi uma frustração para ela, né? Que foi o primeiro chá que ela organizou e a mãe dela não estava. Como ela mesma mandou um áudio para mim, que me esperava com a roupa mais linda para que eu pudesse apresentar para as amigas, né? E eu me programei de chegar a esse horário e não consegui chegar, porque eu andava na caravana do governador e a gente atrasou os eventos e eu tinha que cumprir com eles porque eu não tinha como voltar. Enfim, é muito doloroso, mas eu acredito que quem nos fortalece... Mas é uma missão, não é, deputada? É uma missão e eu tenho prometido muito para as minhas filhas, que eu tenho uma dívida com elas, peço perdão todos os dias, mas que eu vou chegar na Assembleia com os meus pés, com a ajuda do povo,
E eu prometo a elas que eu vou, pelo menos, tentar ser menos ausente. Menos ausente. Isso eu não estou dizendo que vou largar a política quando eu conseguir meu mandato. Não. Mas eu vou precisar administrar, porque também não é justo para as minhas filhas sofrerem tanto, né? E, assim, a gente está vivendo há 4 anos uma dedicação exclusiva para a política, e aí eu vou ter a minha experiência de ter o meu mandato, e aí numa reeleição eu vou pensar muito se eu vou, depois do 26, depois que eu for eleita, ter a oportunidade de fazer pelo povo 4 anos com um mandato que é meu, eu vou entender. Será que eu não quero ou não posso fazer? Porque eu tenho essa dúvida. Por que os outros deputados não fazem? Por que eu, enquanto suplente, fiz e eles que têm o mandato não fazem? Então, eu vou sentar na cadeira, vou entender o mandato e vou, com muita cautela, avaliar se eu vou ou não para uma reeleição em 2030, né? 2030. Isso, 2030. Porque eu tenho uma dívida com as minhas filhas. Mas hoje eu tenho uma dívida com o povo. Porque o preço que a senhora paga, que as suas filhas pagam, o seu esposo paga, é o preço que a família do soldado do Exército, quando deixa o seu lar e vai para a guerra, tem que pagar. Porque o soldado, ele tem uma missão: ir para a guerra, defender um país, um estado, uma causa. O político, a política de bom propósito, séria, compromissada com o bem comum, como eu tenho certeza que a Keivia Dias tem esse propósito, ela tem isso como uma missão. E essa missão tem um preço, esse preço tem que ser pago. Quem paga o preço é ela, a Keivia Dias, é o esposo, são os filhos, mas é um preço que alguém tem que pagar para que alguém seja exatamente beneficiado pela ação daquele soldado. E a senhora, aqui, no processo político, é um soldado, renunciando boa parte do tempo com as suas filhas, com seu esposo, com a sua mãe e seu pai, para trabalhar pelo bem comum. Aí já é uma prova inconteste do compromisso da Keivia Dias, que ela entrega o que há de mais precioso, que é exatamente o convívio durante um certo tempo com as suas filhas. E eu sou pai, eu sei o quanto eu amo a minha amada Maria Valentina. E a senhora mãe, porque o amor de mãe é diferente do amor de pai, Dadá. O professor Tenia é diferente. O amor do pai é diferente do amor da mãe. Não é assim, deputado? Muito. A gente quer estar perto, né? A gente quer, de fato, exercer o que Deus nos deu de como missão, né? E eu, em especial, que eu sempre sonhei em ser mãe. Então, para mim, o preço tem sido muito caro. Tudo bem, eu vou encerrar essa entrevista e aí eu me dou por satisfeito, porque a Keivia Dias, a senhora Keivia Dias, a deputada Keivia Dias, ela é diferente de um magote de gente que eu já entrevistei. A sinceridade, a espontaneidade, o lado sincero, sem a maquiagem nas palavras, sem retórica, mas verdadeiramente a palavra sincera de uma mulher que eu tenho o prazer de entrevistar e eu tenho o prazer de politicamente me abraçar com esta mulher, com o seu projeto, com a causa da Keivia Dias, como uma pessoa que quer servir, que quer cooperar com o bem comum. O Luiz Lopes se alegra muito ao estar abraçado politicamente com o projeto da Keivia Dias, que não é da Keivia Dias o projeto é do Vale do Jaguaribe, o projeto é da Potiretama, é da Iracema, é da Jaguaribara, é da Jaguaretama, é da Morada Nova, é do Tabuleiro do Norte, é do Quixeré, é de Russas, do professor Teni e outros mais, é do Limoeiro, do Luiz Lopes e do Dadá do São Raimundo, do nosso amigo, o irmão Fabrício, um abraço, meu querido irmão Fabrício. Ou seja, projeto Keivia Dias para servir a região é um projeto que não é da Keivia. Ela abraçou o projeto, a causa de trabalhar pela região, mas um projeto do povo do Vale do Jaguaribe. Muito obrigado, deputada, pela sua vinda ao nosso programa e por esta conversa sincera e diferente. Luiz Lopes, nós estamos à disposição. Estou aqui abrindo meu coração, a minha história, e peço até desculpa pela emoção, mas é porque quando fala
de filho, eu não consigo não me emocionar. Mas quero reafirmar o meu compromisso com Limoeiro, com o Vale do Jaguaribe e, em especial, com o povo do Ceará. Um beijo grande, que Deus abençoe a todos nós. Tá, portanto, senhoras e senhores, conversamos com a deputada Keivia Dias aqui no programa Luiz Lopes com o Povo. Essa entrevista vai estar na íntegra no nosso YouTube, Rádio Progresso 101 FM, também com cortes no nosso Instagram.